começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com muita satisfação nosso querido companheiro Gilmar Trivelato, que vai conversar conosco sobre o tema Tríplice Aspecto do Espiritismo. Tudo bem, Gilmar? Tranquilo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse programa que tem difundido bastante informação. Gilmar, do que se trata o tríplice aspecto do Espiritismo? Marcelo, o Espiritismo ele é um conjunto de conhecimento que ele forma uma totalidade que não dá para você separar. Então, por isso que a gente fala tríplice aspecto. Ele não é uma ciência, uma filosofia ou religião separadamente, como nós temos a ciência, a filosofia e a religião, porque esses conhecimentos são interdependentes. E claro que esse conjunto de conhecimento, né, e pelo fato de formar uma totalidade, o todo é maior do que as partes. E ele tem um objetivo muito preciso, que é justamente promover e ajudar o homem a se melhorar, né? A tornar-se um homem melhor. Então, esses conhecimentos estão interligados, né? Então, por isso que fala tríplice aspecto, e não você focar em um desses aspectos, que aí você estaria limitando. Fale-nos um pouco, Gilmar, sobre a razão da intensa busca do homem por conhecimento. Olha, essa busca por conhecimento é que justamente vai diferenciar o ser humano dos outros seres aqui biológicos aqui no planeta, pelo menos. Então, quando nós caracterizamos a fase homem, né, a fase humana, é quando o espírito, ou o princípio espiritual, ele tem consciência de si mesmo. E aí ele vai construir justamente conhecimento, que é o que diferencia, eu falei, por exemplo, uma abelha, ela faz mel da mesma forma e está programado geneticamente para fazer mel. Então o homem ele vai criar um novo. E nessa criação do novo é que ele vai construir o conhecimento. Então por que ele faz isso? Obviamente, em primeiro lugar, para satisfazer as necessidades materiais de sobrevivência. Então ele vai buscar formas de obter mais alimentos, ele vai buscar formas de evitar, por exemplo, ataques. Então ele resolve esses problemas materiais. Então ele vai acumulando conhecimento e vai transmitindo esse conhecimento. Depois de um certo tempo, ele também busca outras necessidades, que eu diria necessidades simbólicas. Por exemplo, a gente vê desde os homens primitivos, como eles começam a pintar uma caverna, por exemplo, né, fazer aqueles desenhos, aquilo não é uma necessidade material, mas ele tem ali uma necessidade simbólica, então ele vai construindo algumas coisas, representações, e claro que isso vai evoluindo com o tempo. Mas acima de tudo também, a busca pelo conhecimento, ela tem um sentido de evitar o sofrimento. Então, por isso que a doutrina espírita, chamada o Consolador Prometido, ele traz um aporte de conhecimento que justamente vem nos ajudar, né, a evitar o sofrimento em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Né? Então, daí o homem buscar construir esse conhecimento que, num determinado momento, pode resolver um problema e não seja necessariamente verdadeiro, mas solucionou. É um conhecimento parcial. E ele vai acumulando esse conhecimento. Então, ciência, filosofia e religião, por exemplo, são formas de conhecimento humano. E hoje, na visão moderna, se busca a respeitar como válidas todas essas formas de conhecimento. Embora nós temos movimentos que venham a contrapor ciência com filosofia, por exemplo, hoje tem brigas entre ciência e filosofia, não é uma coisa harmônica, né? Você tem entre religião e filosofia, entre religião e ciência. Então, justamente o Espiritismo é uma superação disso, porque ele integra de uma maneira harmônica isso, justamente para ajudar o homem a ter uma vida melhor, a construir a sua evolução. Gilmar, religião, filosofia e ciência são conceitos estanques na manifestação da cultura humana? De forma alguma. Esses conceitos eles foram construídos historicamente, socialmente. Então, em cada momento, ele tem um significado um pouco diferente. Então, no momento que Kardec organizou a doutrina espírita, por exemplo, religião, filosofia e ciência tinham um determinado significado, que no século XX isso mudou completamente. Né? Então a gente não pode dizer que a visão de religião
que existia naquela época é a mesma de hoje. E mesmo a filosofia. Nós tínhamos, por exemplo, na época de Kardec, o domínio, por exemplo, do idealismo e iniciando o surgimento forte do materialismo. A visão de filosofia hoje é um pouco diferente, tanto que muitos ramos da filosofia, naquele momento da codificação, depois vieram a se tornar ramos da ciência. Por exemplo, a psicologia, a história eram consideradas filosofia, e elas passam, todas as chamadas hoje ciências do homem, naquele momento histórico, não eram ciências, eram filosofia. Então esses conceitos vão mudar. Então por isso que a gente precisa ter claro, entender, que quando Kardec está falando num determinado momento, tríplice aspecto, ele tem um significado. Hoje nós podemos fazer uma leitura mais ampliada. E o interessante nisso daí, Marcelo, é que o Kardec ele é um homem que está à sua frente. Então, se você vê a concepção dele de ciência, embora ele tenha a influência do pensamento dominante daquele momento, por exemplo, o positivismo do Augusto Comte e tudo mais, a visão dele é muito próxima do que nós temos hoje de ciência. Então você vê que naquele momento era um espírito que ia além do seu tempo. Obviamente, enquanto espírito, ele sofria a influência do seu tempo. O que nós temos que separar das respostas dadas pelos espíritos. Porque muitas vezes Kardec fazia uma pergunta, os espíritos respondiam, ele interpretava, obviamente, sofrendo a influência daquele momento, da linguagem que existia naquela época. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, nas entrelinhas da resposta dos espíritos, conceitos que só hoje a ciência e a filosofia estão discutindo. Só que, obviamente, ele não podia apreender toda aquela dimensão naquele momento. Então, por isso, cabe a nós estar constantemente fazendo uma releitura desses textos básicos da doutrina espírita, não tentando reduzi-los ao pensamento científico de hoje ou à filosofia de hoje. Ao contrário, às vezes nós vamos usar as ferramentas que a ciência dá, ou os conceitos que ela nos traz hoje, para descobrirmos coisas, às vezes, que a gente não tinha percebido no momento anterior. Então, a visão de ciência e filosofia na época de Kardec era uma. E nós vamos ter uma mudança muito radical, principalmente no final do século XIX e entrada do século XX. Gilmar, então nós gostaríamos que você abordasse sucintamente cada um desses três conceitos: religião, filosofia e ciência. Bom, Marcelo, é uma tarefa difícil, mas a gente vai tentar, pelo menos, colocar alguns aspectos básicos, Obviamente, esses conhecimentos surgiram nessa ordem. Então, o conhecimento inicia com a religião. Quando o homem, mesmo simples, ele se sente sozinho no mundo, ele quer entender, então ele busca compreender, por exemplo, forças extras, que ele julgava extras naturais, o sol, por exemplo. Então, na tentativa de buscar forças que estavam acima das forças dele, essa necessidade que ele tem para entender o que acontecia com ele e talvez se sentir menos sozinho neste mundo, ele vai buscar essas formas de conhecimento. E claro que, no primeiro momento, é um tipo de conhecimento meio mágico, igual nós temos com criança. Então a gente vai ver que uma criança inicial, ela se contenta com explicações, digamos, mágicas. Mas nós sabemos pela doutrina espírita que a providência divina manda espíritos de maior experiência reencarnar entre os mais simples para justamente trazer aporte de conhecimento. Esses espíritos que reencarnam vai plantando sementes de nova visão, de compreender o universo, de que ele se está. Então o homem vai se sentindo ligado a Deus. Então, porque o sentido de religião finalmente, basicamente, o homem entender que ele não está sozinho no universo. E que esse universo vai ter uma continuidade. Então, isso que desperta nele a confiança, a fé, o sentido da paternidade de Deus, que Jesus nos ensinou, por exemplo, Deus como sendo nosso Pai. É claro que a visão de Deus dentro da religião ela vai se modificar. A gente diz hoje numa linguagem que são representações simbólicas. Então, a representação de Deus, a visão de Deus, ela se multiplica em diferentes culturas, tem vários aspectos. Claro que inicialmente ele associa isso a coisas mais palpáveis, materiais, muitos deuses, depois vai começar a surgir a ideia de Deus único, que ela surge, por exemplo, lá na Pérsia, muitas pessoas acham que é com os judeus, mas a ideia de Deus único ela surge, ela é muito antiga, depois ela vai aparecer também na Grécia, enfim. Então você tem uma forma de representação. E vários povos vão representar a visão de Deus de acordo com seus valores culturais, mas acreditando sempre numa força superior.
Então, esse conhecimento é importante, que aí você tem essa questão da religiosidade. Mas, ao mesmo tempo, a religião ela vai se associando a formas de poder. Aí entra o conceito de religião enquanto uma estrutura. Então, você vai criando sacerdotes, inicialmente, obviamente, um pajé, mas depois uma estrutura sacerdotal, que isso se vincula a uma organização. Então, por isso que nós temos que separar muito bem esse conceito de religião enquanto organização do conceito de religião enquanto religiosidade, essa ligação com o espiritual que nós temos. Então, nesse sentido, por exemplo, a doutrina espírita, ela estimula a religiosidade. Ela não é uma religião constituída nos moldes tradicionais que nós temos de outras religiões, com uma estrutura hierárquica, dogmática. Então, ela se diferencia. Né? Então, por isso, é claro que a gente pode ter em algum movimento, algum grupo espírita, às vezes tenta repetir os padrões das igrejas tradicionais, mas a gente vê que isso... Pequeno sincretismo. Né? Exatamente. Então ele busca... a gente vê grupos que funcionam quase nos moldes da igreja. Exatamente. Né? Mas isso a gente vê que é uma exceção, que não está dentro do contexto da doutrina espírita. Então a religião ela foi a primeira forma de conhecimento humano. Só que chega num determinado momento que aquilo não satisfaz ao homem. Ele quer entender mais. Ele quer compreender, ele não quer ter explicações mágicas ou de vários deuses, como os deuses que tinham sentimentos humanos, de vingança, de amor, de ódio. Né? E nós temos aí o surgimento, então, da filosofia, com o nascimento da razão, quando o homem começa a perguntar, mas por que acontece desse jeito? Por que não é de maneira diferente? Então, quando o homem começa a questionar, então nós temos isso no mundo ocidental bem marcado, que é o período mais ou menos do século VI, século V, antes da era cristã, na Grécia, onde surgiram os primeiros pensamentos, até nós chegarmos no expoente máximo, que é Sócrates. Né? Se a gente for lembrar, os dois espíritos que mais influenciaram a nossa civilização é Jesus, acima de tudo, e Sócrates. São os dois personagens da história que mais influenciou, pelo menos, o pensamento ocidental. Então vai surgir esses questionamentos, né? Que vai tirar aquela visão primitiva que o povo tinha na época. Então aí nasce a razão, começa a se questionar como é que eu posso raciocinar. E aí é que a filosofia, porque no sentido original é filosofia, filo e sofia, conhecimento, e filo, amigo. Era aquele que era amigo do conhecimento. E o Sócrates, por exemplo, que falava em filosofia, curar pela filosofia, porque muitas vezes a compreensão do que ocorre ajuda a nos entender e prevenir determinados problemas. Assim como a doutrina espírita hoje, né, ela coloca, por exemplo, quando a gente compreende a lei da reencarnação, a lei da evolução, então isso faz com que nós entendemos os nossos problemas e muitas vezes a gente ajuda a prevenir, curar determinados problemas, determinados males, né? Então esse era o sentido, por exemplo, que Sócrates usava da filosofia, né? Aí depois nós temos, obviamente ele não escreveu nada, quem escreveu foi Platão, seus outros discípulos, temos referência também de Aristóteles, mas a organização da filosofia se vai dar com Platão, e principalmente Aristóteles, né? Toda a forma nossa lógica de pensar, que hoje qualquer computador funciona baseado numa lógica que já está estabelecida lá, ou pelo menos formalizada por Aristóteles, né? Toda a lógica formal que vai evoluir com o tempo. E aí nós vamos ver que a filosofia também, ela surge no sentido de princípios que o homem vai vendo como válidos. Então você vai ver filosofia no Oriente, também aparece, o confucionismo, por exemplo. Há uma certa mistura de filosofia e religião. Agora, outra coisa interessante é que no início não tinha essa separação do pensamento, essa estanquização que nós vemos no momento atual. A filosofia tratava de todos os aspectos. Tanto que um fato interessante... Era mais aberto, você quer dizer? Ela abrangia a totalidade, como é a proposta da doutrina espírita. Quando você vai analisar, por exemplo, comportamento humano, na visão espírita, você analisa todos os aspectos desse comportamento, incluindo todas as dimensões, não só biológicas, o que é instinto, o que não é, as influências biológicas. Você vai buscar entender a questão das relações humanas, mas você vai buscar também as relações com o mundo espiritual que está nos influenciando. Então se trata como
não dá para fazer fragmentação. Porque o grande mal hoje que nós estamos vivendo em termos de conhecimento é justamente essa fragmentação do conhecimento. Um exemplo clássico disso é a medicina, né? Então você vai lá, tem um médico que olha o olho, né? Tem um médico que examina, por exemplo, ele é especialista em joelho, né? Principalmente jogador, por exemplo. Então vai lá e examina aquilo. Claro que você tem valor isso daí, mas tem determinados problemas que você só vai entender pela totalidade, incluindo os aspectos subjetivos, psíquicos. Uma visão mais sistêmica. Mais sistêmica. Então hoje, inclusive a própria ciência está começando a partir para essa abordagem sistêmica, que é justamente a abordagem da doutrina espírita, né? Então, voltando a essa história, né? Então, aí você tem a filosofia, ela caminha muito com a religião. Obviamente não aquela religião primitiva e tudo mais. Então nós temos, com o surgimento do cristianismo, né, com a vinda de Jesus, que nós temos, por exemplo, o que é a essência da missão de Jesus? É a exemplificação de todos esses princípios. Né? Porque muitas ideias de amor, de justiça, já se tinha notícia. Mas tanto Jesus, por exemplo, como Sócrates são personagens da história, os dois únicos que claro, Jesus a referência máxima, mas que tem na sua prática a exemplificação daquilo que eles falavam, na sua plenitude, no caso de Jesus. E Sócrates aproxima em parte, né, que a gente sabe que é um espírito missionário que faz parte desse grupo que Jesus, que provavelmente deve ser responsável pelos nossos destinos. Então a filosofia começa a discutir. Nós temos a evolução, a proximidade da filosofia grega, por exemplo, com o cristianismo. Nos primeiros séculos do cristianismo, você vai ter essa convivência, né? Até chegarmos, por exemplo, em Santo Agostinho, que por sua vez é um dos espíritos que estão ali presentes na codificação. Mas vai chegar um determinado momento que o cristianismo ele vai se organizar enquanto instituição, né? E aí ele vai ter o crescimento da filosofia, mas dentro de uma certa amarras. Isso vai evoluir em toda a Idade Média, né? Quando a gente chega, por exemplo, em São Tomás de Aquino, já no final da Idade Média, ele tenta buscar pela razão, explicar a religião pelos princípios da razão. E aquilo que ele não consegue explicar são constituídos os chamados dogmas, né? É aquilo que não está sujeito à análise, à discussão. E ponto final, né? Então é que tem vários aspectos que você busca explicar, mesmo a existência de Deus. Então eu não sei se ficou claro, essa ligação entre ciência, e eu estava falando, e a própria filosofia tratava das questões que hoje são tratadas pela ciência. Então, por exemplo, os livros de Aristóteles, eles foram organizados, né, começando quando ele estudou biologia, ele estudou os astros, né? Então, quando ele começou a tratar de assuntos mais subjetivos, não materiais, então quando organizaram, chamaram aquilo de física, que tratavam de assuntos, por exemplo, materiais. E aqueles livros que tratavam de outros aspectos não materiais foram chamados metafísica, o que está além da física. Né? Então aí começa essa separação, né, do que é ciência, a física abrangia todos os aspectos, né, e materiais. Então por isso que a ciência, o foco dela são os aspectos da natureza, os aspectos materiais. E quando você nasce, que tratava, a metafísica vai tratar justamente daqueles outros aspectos éticos, morais, né, que não tem a ver com a relação com os fenômenos materiais. Então você tem um nascimento aí essa primeira separação que você vai acontecer. Então a ruptura com essa evolução, aí você tem toda já no Renascimento, por exemplo, 1500, 1400, 1500, o Renascimento volta a reanalisar não só em termos da arte, mas o Renascimento significa a retomada daquelas reflexões que ocorreram no período clássico greco-romano, né? Em termos da retomada da filosofia, redescoberta de muitos livros, embora a gente pode dizer, embora não seja muito enfatizado principalmente aqui no lado ocidental, nós temos, por exemplo, a cultura muçulmana, por exemplo, que tivemos grandes pensadores que deram contribuições significativas para aspectos que depois vão se transformar em ciência e da filosofia. Então,
Quando a gente fala em ciência no sentido moderno do termo, ela vai nascer no século XVII. Então nós temos aí Galileu, nós temos Kepler, vai nascer Newton. E a coisa mais interessante, Marcelo, é que a ciência não nasce materialista. Na realidade, essa ideia de que tinha um mundo organizado, um mundo de um Deus racional, né? Então cabia ao cientista desvendar essa racionalidade de Deus. Então, como nós temos dentro do Espiritismo que Deus é a inteligência suprema do universo, então caberia ao cientista tentar entender a lógica de Deus na natureza, nos fenômenos naturais. Então, os primeiros cientistas, eles não são materialistas. Então, por exemplo, a figura de Newton, que temos o exemplo máximo do marco da ciência moderna, ela que vai marcar muito a ciência moderna. O Newton era um homem extremamente religioso, então ele tinha uma visão, uma representação de Deus como o grande relojoeiro que construiu um magnífico relógio que era o mundo. Daí tudo preciso, né? Preciso, daí a visão mecânica. Então o pensamento do século XVII é dominado pela visão mecânica do mundo. E eles vão tentar explicar esses fenômenos, buscar as leis que existiam na matéria, justamente daí a ideia de lei, embora alguns conceitos eles não explicavam. Por exemplo, você vê Newton explicar a questão da gravidade, mas ele não explica por que dois corpos se atraem. Ele descreve isso em termos de movimento, de equações diversas que a gente estuda na física, mas ele não explica por que duas massas se atraem. Porque às vezes a ciência ela caminha de uma determinada forma. Quando as pessoas vão tentar explicar o que é a ciência, fala que ela é de um jeito que ela não é. Então, só estudos mais recentes que mostram exatamente como que foram descobertos certos princípios. Só te dar um exemplo assim, muito curioso, que é uma coisa que todo mundo conhece, por exemplo. Quem fez segundo grau, estudou química, por exemplo, acha que o Lavoisier, que estudou as reações químicas, lei da conservação da massa, que ele tivesse ido para o laboratório, estudado reações químicas, pesado antes, pesado depois, aí ele viu que a massa antes era igual à massa depois, e com isso ele concluiu que nas reações químicas a massa se conservava. Mas isso não é verdade. O interessante é que o Lavoisier era um homem cientista, ele era um contador. Ele trabalhava para a instituição que existia na França, chamada Ferme Générale, que recolhia os impostos do governo. Ela era tipo terceirizada do governo na linguagem atual. E para evitar sonegação, e dentro da contabilidade você tem aquela coisa, o que entra é igual ao que sai. É um princípio da contabilidade. Então, na realidade, o Lavoisier ele vai aplicar no estudo das reações químicas um princípio que ele já tinha a priori, que é da contabilidade. E ele vai buscar construir uma linguagem moderna da química para justamente desenvolver. Então você tem, quando do nascimento da doutrina espírita, um contexto de visão de ciência dominada muito pelo positivismo, de buscar os fatos positivos, né? Ao mesmo tempo você tinha a filosofia dominada pelo racionalismo, que justamente vem se contrapor ao dogmatismo da religião tradicional, tanto protestante quanto católica, daquele determinado momento. Então é nesse quadro que vai surgir a doutrina espírita, que tinha uma visão de ciência. Só que a visão de ciência que nós temos hoje é um pouco diferente. Então, por exemplo, se tinha uma crença naquele momento que o fato, o fenômeno é observado, ele é neutro. Isso vai ter uma importância para o Espiritismo que depois eu posso detalhar. E hoje se tem uma visão de que a própria observação ela é carregada de teoria. Você enxerga determinados fenômenos em função daquele conhecimento que você já tem. Então, obviamente, se você tem uma visão materialista de mundo, você não vai investigar um fenômeno admitindo, por exemplo, a existência do espírito. Por um prisma espiritual. Exato. Né? Então, ela tem um viés. Então, essa ideia que se dominava no século XIX, a ciência como neutra, como sendo, eu vou estudar o fenômeno de uma forma positiva, objetiva, essa objetividade da ciência, ela vai ser questionada no final do século XX. Então, o que é ciência hoje, né, é muito diferente do que era considerado ciência naquela época.
E por que então o Kardec destacou esses 3 aspectos na doutrina? Olha, em termos de religião, claro, a questão fundamental, e que ele vai vincular o espiritismo ao cristianismo, essa ideia de Deus, só que ele vai destacar uma visão de Deus completamente diferente da representação das igrejas tradicionais. Porque o materialista da época, ele não aceitava, muitas vezes, aquela representação de Deus tradicional, aquilo ia contra a razão. Então, Kardec vai mostrar que é possível conciliar a fé com a razão. Daí surgir a fé raciocinada. E que tem coisas que estão além da explicação da filosofia e da ciência, que o homem tem limites. E a gente vê constantemente na resposta dos espíritos, eles argumentando que muitas coisas não dá para explicar, que nós temos limitação de linguagem, limitações, uma série de questões, por exemplo. Hoje, se eu for explicar a genética, eu vou usar termos como DNA, coisas do tipo. Como que os espíritos poderiam explicar essas coisas da atualidade que nós temos naquela época? Então, isso eu estou falando só do campo da matéria. Agora, tem aspectos que mesmo hoje a ciência não é capaz de tratar. Então você tem essa dimensão, essa verticalização do crescimento do homem, esse direcionamento a Deus, esse reconhecimento que ele não está só, que o mundo tem uma ordem, né? Isso é muito importante. Então daí destacar a questão. E por causa do compromisso da transformação moral da criatura, que a religião está muito ligada também à questão dos padrões de comportamento que se adota. Né? Então, por exemplo, a lei de amor, que é a lei máxima, hoje você até racionalmente consegue entender, por exemplo, que a sociedade no futuro ela só vai ser, por exemplo, sustentável se prevalecer a lei do amor. O homem está devagarzinho descobrindo através da ciência isso. Porque se você for egoísta, por exemplo, desrespeitar, por exemplo, a natureza, os semelhantes, você vai criar um ambiente, vai destruir o ambiente e ele não vai ser possível, vai comprometer significativamente a vida. Agora, o que é pensar ecologicamente? É agir com amor. Né? Só que você não precisa a ciência te provar que isso tem que ser dessa forma. Então, aí a importância da religião. A questão da filosofia é que ela vai dizer a forma adequada de raciocinar, que argumentos são válidos, para você evitar justamente o dogmatismo, você evitar justamente a irracionalidade. Né? Então, da importância da filosofia e de compreender vários problemas éticos, morais. Por exemplo, a ética, que é diferente de moral. Hoje há uma diferenciação. Né? Moral é aquilo que é estabelecido por um determinado grupo. Tanto que a moral ela pode variar de época para época. E princípio ético são aqueles princípios mais universais, válidos. Então, nesse sentido, a doutrina espírita ela vai discutir vários aspectos que eram tratados pela filosofia na época. E, ao mesmo tempo, Kardec vai destacar o aspecto científico. Por quê? Porque, embora a doutrina espírita seja uma revelação, que é a característica de toda a religião, que é um conhecimento revelado muitas vezes, né? Ou por um fenômeno mediúnico, ou por uma experiência mística, né? Ela é um conhecimento revelado, ao passo que a filosofia é um conhecimento que vem da reflexão. A ciência é um conhecimento que vem da justificação com fatos, com fenômenos empíricos. Então Kardec vai utilizar esses 3 aspectos para construir esse sistema, né? Claro que tem o aporte da revelação dos espíritos, mas a organização, a formulação das perguntas, a análise do conteúdo das mensagens que chegavam até ele por diferentes médiuns, esse é um trabalho muito importante. Então ele usou a forma, por exemplo, de produzir conhecimento da ciência. Mas Kardec tinha um trabalho muito árduo de conciliar os conflitos que estavam existindo naquele momento entre ciência, filosofia e religião. Então, por exemplo, o espiritismo só podia ter nascido em Paris, não é nem na França. Né? Por que isso? Porque se ele tivesse nascido, por exemplo, em Londres, havia, embora fosse um centro de produção de conhecimento, havia o domínio, por exemplo, da igreja anglicana. Tanto que quando surgiu, Darwin propôs a teoria da evolução,
causou o maior escândalo, então teve uma diversidade. Então o espiritismo não conseguiria prosperar num ambiente, por exemplo, protestante, anglicano, nem muito menos num ambiente norte-americano, porque, por exemplo, os primeiros fenômenos mediúnicos mais ostensivos na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas você não vê prosperar em termos de uma doutrina, de uma filosofia. E aí, por que não em outro país da Europa? Porque nós tínhamos naquele momento a religião dividida, né? Dominava no Papa Pio IX, né? Aquele Papa da infalibilidade papal, que tinha uma visão bastante tradicional, e nós tínhamos em Paris uma igreja que confrontava com Roma, mais liberal, associada a pensamentos mais progressistas. É daí que vai sair todas as teorias sociais da igreja. E o arcebispo de Paris, os arcebispos de Paris, vai permitir, porque toda a religião era governada pelo Estado e supervisionada pelo arcebispo de Paris, que era nomeado pelo então imperador Napoleão III, então ele vai permitir que o espiritismo surja ali. Se fosse em outra parte do mundo, não teria esse clima apropriado, né? E, ao mesmo tempo, Kardec tinha diálogo com os principais cientistas da época, pensadores, filósofos. Então, é muito importante, né? E a gente vivia na França aquela influência do racionalismo, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, você vai entender que, historicamente, o espiritismo só podia nascer em Paris. Isso é muito interessante. Quais seriam os principais aspectos religiosos, filosóficos e científicos do espiritismo? Bom, nós temos hoje em ciência, eu vou fazer essa comparação com o espiritismo, né? A ciência hoje, ela é constituída, por exemplo, um determinado ramo da ciência, que ela está subdividida em vários ramos, ela é constituída, que eles chamam de um núcleo duro de teoria, né, que estão alguns princípios centrais que tentam explicar, e explicações auxiliares, ou hipóteses auxiliares. Então, quando você vai estudar um determinado fenômeno, eles tentam não destruir aqueles princípios básicos, né, e tentam explicar. Então, por exemplo, dentro da lei da genética, surge um fato novo que vai contrariar aqueles princípios da genética, então eles buscam uma explicação auxiliar, mas mantém. Você só vai mudar esse corpo de conhecimento com uma revolução científica, por exemplo, né, que vai surgir uma teoria nova com um novo conjunto de conhecimentos. Então, a doutrina espírita funciona isso, ela tem um conjunto de princípios básicos, né, que tem relação com ciência, filosofia e religião, que são os princípios centrais, e você tem explicações auxiliares, tanto que muitas coisas Kardec vai discutir na Revista Espírita, porque ele utiliza justamente uma abordagem atual da ciência, que é produzir conhecimento através de artigos, discutir, para depois ele entrar no livro didático. Então, por exemplo, num livro didático de física, só vai entrar num livro didático de física aquele conhecimento que foi consolidado, né? Então, Kardec antes discutia várias ideias e certas questões só iam para o corpo da doutrina espírita depois dessa análise criteriosa, né? Então, dentro desses aspectos, por exemplo, religioso, a ideia de Deus. Deus não se discute em termos de filosofia e ciência, né? Então, você pode justificar, por exemplo, a crença em Deus pela razão e tudo mais, mas esse é um princípio básico. E a ideia de Deus, por exemplo, que Deus, e os dois princípios, espírito e matéria, que Deus não é nem uma criatura e nem matéria. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa falar, Deus é uma luz. Não é verdade, isso está contrário ao princípio da doutrina espírita. Luz é matéria é criação, né? Ou você tem, por exemplo, o princípio inteligente. Nós temos o princípio inteligente, que se individualiza, e o princípio o material. Então, aí você fala, hoje alguém estuda, por exemplo, vê alguma coisa de mecânica quântica e fala assim, nós somos energia. Nós não somos energia. Nós influenciamos a matéria, nós moldamos essa energia, né? Então, nossa mente, por exemplo, molda uma determinada energia. Então, tem princípios muito claros. Então, essa ideia central da trindade, Deus, Espírito e Matéria, no sentido de princípio espiritual, isso é uma questão. E a questão da religião de Kardec, que hoje alguns até questionam, alguns que têm pensamentos próximos ao espiritismo questionam,
o fato do Kardec ter adotado o próprio cristianismo, a gente vê pessoas que foram do campo do espiritismo e hoje questionam isso. Não, porque o compromisso era a transformação moral da criatura. E a filosofia, como eu já falei, tem essa relação íntima. Agora, o Kardec, ele vai superar, e a própria doutrina espírita, superar o grande dilema da filosofia, que era a filosofia idealista, que separava espírito e matéria. Se você prestar atenção no Livro dos Espíritos, com bastante cuidado, a gente vai ver que não existe a indissociabilidade de espírito e matéria, a não ser por pensamento, simbolicamente. O espírito, esse princípio inteligente, está sempre associado a alguma forma de matéria, que pode modificar. Então, o elo entre esse princípio inteligente e a matéria, que nós temos hoje na questão do perispírito, é que vai resolver o problema, por exemplo, criado por Descartes, por exemplo, da filosofia. A dualidade, espírito-matéria. E a questionamento, mas como que pode uma coisa não material ter uma consequência material? Esses eram os questionamentos que se faziam em termos da filosofia. E também porque o idealismo filosófico da época partia do princípio que existia uma alma já, um espírito já que tinha todas as potencialidades que encarnava. E a doutrina espírita vai mostrar justamente que existe esse princípio sim, mas só que ele evolui ao longo do tempo. Ele não tem é um espírito que vai se construindo. Nós vamos construindo a nossa evolução. Então você tem umas rupturas importantes. As pessoas dizem, eu vou estudar filosofia, e começa a ver filosofia idealista de Kant e tudo mais. Mas tem coisas importantes ali, mas tem, do ponto de vista doutrinário, tem coisas contradições. Né? E do ponto de vista da ciência, porque Kardec, naquele momento histórico, ele tinha que se apoiar. A ciência estava dominando. No momento, o fato dela ter conseguido grandes avanços, sucessos, por exemplo, você pensa bem, a microbiologia, Pasteur é mais ou menos contemporâneo de Kardec, um pouco depois. Então, quando você descobre um mundo microbiológico, você passa não só a curar um monte de doenças, né, como você passa a utilizar aquilo também para produzir uma série de questões. Então, ela tem um sucesso. A mecânica tem um sucesso. Então, a ciência ela tinha um poder muito grande. Então, aquilo que afrontasse a ciência naquele momento, com certeza seria rejeitado por aqueles espíritos mais lúcidos. Muito bem, Gilmar. Então a gente gostaria de saber como é que, com esse seu conhecimento, essa visão sua desses aspectos, né, científicos, religiosos, filosóficos, da ciência, da cultura humana e associado ao espiritismo, como é que você percebe a nossa doutrina hoje em dia? Eu parto do pressuposto que a doutrina espírita ela é uma construção que tem uma contribuição dos espíritos, mas ela também tem uma contribuição dos encarnados. Então, ela é resultado dessas duas coisas. Né? Sozinho, os espíritos trouxeram conhecimento, mas tiveram que usar os médiuns. Mas não basta ter o fenômeno mediúnico, né? Vinha a mensagem. Você teve que o trabalho de analisar, sistematizar, questionar essa comunicação e construir um corpo. Esse foi o trabalho de Kardec. Então, neste momento, eu acho que nós precisamos, acho que a gente passa um momento crítico da doutrina espírita, que nós precisaríamos refletir um pouco mais sobre as práticas de Kardec para não incorrermos em determinados desvios. O que eu chamo? Então, por exemplo, uma coisa muito interessante, você vê na codificação várias mensagens de espíritos. Kardec evita citar o nome dos médiuns. É interessante isso. Tinha duas razões. Né? Tinha uma razão política, histórica na época, para não evidenciar, porque essas questões da doutrina espírita nascente lá na França, na época do Napoleão III, você tinha que pedir autorização à polícia, enfim, era muito controlado. Questões culturais, né, da época. Culturais da época. Então Kardec não queria expor, obviamente, os médiuns. Então tem esse detalhe de proteção da figura dos determinados médiuns contra determinados ataques. Mas justamente porque ele não estava preocupado se é o médium A, médium B. Tanto que as questões mais críticas de revisão da doutrina espírita, ele utilizavam aqueles médiums
aquelas duas médias mais jovens, justamente que não tinha aporte de conhecimento, porque estaria menos sujeito a interferir nas mensagens. Né? Olha que coisa interessante. Mas você vê o cuidado, Kardec vai receber mensagens do mundo inteiro, de várias partes do mundo, a gente vê na própria Revista Espírita e na Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, mas ele vai fazer uma análise crítica dessas mensagens, confrontar essas mensagens, analisar. Né? Naquela época, isso era possível, porque, por exemplo, um médium que vivia, por exemplo, na Polônia e outro que vivia na Espanha, dificilmente se comunicariam. Né? Então, se uma mensagem foi dada na Polônia ou mesmo aqui no Brasil, ele podia confrontar e verificar que não havia interferência de um com o outro. Então, por isso que a questão da universalidade do ensino dos espíritos. Mas você vê que isso hoje, trazendo isso para a atualidade, é complicado. Porque qualquer médium que receber uma mensagem, ele pode colocar ela na internet, então você não sabe se o que o outro produziu, que é semelhante ao outro médium, é realmente uma produção independente. Ou se houve essa troca. Essa troca. Então, por exemplo, depois deixa eu dar um exemplo concreto. Depois da psicografia, da produção psicográfica de Chico Xavier, maravilhosa, que desvenda detalhes do mundo espiritual, que Kardec já havia abordado, os espíritos já haviam abordado, por exemplo, no Céu e Inferno, aí é fácil você escrever qualquer livro falando de detalhes do mundo espiritual, porque você leu a obra de Chico Xavier. Até que ponto, por exemplo, uma obra que surge depois, que vai falar de detalhes do mundo espiritual, é realmente original, autêntico ou não? Então nós temos hoje que descobrir formas de validar esse conhecimento espírita, tal qual Kardec fez, que é num momento diferente, num momento onde a comunicação e a troca de informação é em tempo real. Isso não existia na época de Kardec. Sem dúvida. Então nós precisamos então relembrar que, então hoje eu vejo assim com uma certa preocupação, porque se a mediunidade ela foi, por exemplo, o alicerce da construção da doutrina espírita, foi através dela que vem a revelação, eu vejo hoje a mediunidade sendo, sem esse critério de análise, um complicador. Então nós temos um volume muito grande de produção mediúnica divulgando e não temos quase nada, eu diria nada ou quase nada, de esforço de análise e sistematização. Né? Obviamente isso não é feito no centro espírita. Eu acho que o centro espírita ele tem um papel semelhante ao de uma escola de preparação de almas e de um hospital para socorrer aqueles que vêm em busca de consolo, com conflito. E, por exemplo, numa escola você não faz ciência. Na escola você pode ensinar ciência, né? A não ser na universidade que ela tem o ensino e a pesquisa. Então o centro espírita não vai fazer pesquisa. Né? Assim como um hospital de atendimento, um pronto-socorro, ele não faz ciência. Ele aplica o conhecimento científico para resolver o problema imediato. Então, o centro espírita é um espaço de educação de almas e de socorro, de pronto-socorro. Mas mas está faltando no movimento espírita um espaço de discussão para discutir que conhecimento tem validade ou não. Então, por exemplo, hoje na ciência, para você publicar um artigo científico, você tem critérios, você manda para uma revista, é analisada independentemente. E você vê hoje, por exemplo, na doutrina espírita, publicações sem qualquer critério, sem qualquer análise. É verdade. E para o iniciante, ele se vê perdido num monte de informação. Por isso que a gente sempre apela para o estudo das obras básicas, daquelas obras seguras, em primeiro lugar, né? Para que a gente tenha um balizamento. Bom, nós vamos então agradecer a participação aqui do Gilmar, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que o tempo é pequeno para tanta informação, mas obviamente é um assunto que a gente iniciou e tem muita coisa aí publicada nesse assunto na internet e que as pessoas poderiam se aprofundar depois. Tá bom então. Obrigado, Gilmar. Tá okay. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!